Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Empreendedores da Liga. E vocês não têm ideia de como eu estou bem acompanhado aqui hoje. Assim, surpresas. E eu já vou para a primeira para não ficar enrolando. O Getúlio já esteve aqui no estúdio, não está com a gente hoje, mas nós recebemos uma apresentadora. Eu vou estar acompanhada aqui de uma pessoa que eu tenho admiração, que eu sou suspeitíssimo para falar, que tem uma carreira de 2 décadas na TV brasileira, que tem uma carreira internacional que está indo muito bem. Está comigo aqui nesse podcast hoje, uma pessoa que me orgulho há muitos anos, jornalista, escritora, embaixadora da Cidade Velha em Cabo Verde, Joyce Ribeiro. Muito obrigada. Eu estou muito feliz desse encontro inédito, né? Nesse formato é a primeira vez que a gente vai tocar uma conversa juntos. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Obrigado por ter aceitado. Reforço aqui, qualidade máxima nesse reforço aqui na apresentação do podcast Empreendedores da Liga. E a surpresa maior, que eu tô honrado, foi muito difícil a gente conseguir a agenda, mas como é uma pessoa que tem um coração maravilhoso, vocês vão poder ver aqui de tudo que ela faz. Tá num ano especialíssimo de 30 anos de carnaval, jornalista, atriz, mestre de cerimônia, empresária, modelo e influenciadora nas redes sociais. Tá conosco aqui hoje a rainha das rainhas, Simone Sampaio. Ai, que isso, gente. Você não fala nada, né? Eu só sorrio. Que honra mesmo. Primeiro... Que casal potente. Obrigado. É lindo de ver e é lindo de imaginar. Tô emocionada. Obrigada. E como eu digo, nada é acaso. Enfim. Nada é acaso. E Joyce, não creio, a primeira vez nesse formato e eu tenho essa honra. Você é a nossa convidada especial. Você sabe que, Luciano, a Joyce é uma grande inspiração para mim. Que bom. Mais de muitos anos. E eu sempre faço questão de dizer, porque é tão importante a gente exercitar isso. Enquanto seres humanos, enquanto mulher preta, enxergar a potencialidade e celebrar, mesmo. Sem dúvida. E eu celebro a tua vida, a tua existência, celebro a tua família. Obrigada, e sou grata amiga. Por ela. Mas obrigada. assim, gratidão por me inspirar e inspirar tanta gente. Poxa, eu já fico sem palavras de verdade, porque tudo da minha parte também é verdadeiro em relação à nossa amizade. Então eu sei da dificuldade, não da dificuldade, né? Dos compromissos dessa agenda nessa época, em pleno carnaval, muita coisa, vários compromissos, mas você conseguiu um tempinho para estar aqui comigo. Eu sei que é por causa da nossa amizade. Muito obrigada. Perdoar. Eu não ia perder essa chance, não. Eu sou uma mulher inteligente, né, Joyce? Como que eu ia perder essa chance? Mas nunca, gente. É maravilhoso. Tá frenético nesses 30 anos. Eu sou muito de cocriar, né? E eu tô dizendo que a vida acontece num de repente. Sim. De repente, a vida acontece. Não é assim, né? A gente planta a semente, a gente rega, e num belo dia você acorda, ela floriu. Aconteceu, sabe né? assim? Germinou. Sim. E eu tô vivendo nesse de repente, após esses 30 anos. O de repente que não é. De repente dessa forma, mas eu já posso... Tá contigo, vai contigo. Olha só, Simone, tá a gente tem tanta coisa para conversar, né? São tantos... Eu acompanho a sua carreira há muitos anos. E todas as vezes que a gente teve a oportunidade de estar juntas, sempre foram momentos muito felizes, de admiração mútua, e eu sempre senti essa torcida que nós tivemos uma pela carreira da outra. Né? E isso é muito importante nos meios que a gente circula, é muito importante para que a gente consiga acreditar que vamos continuar, apesar das dificuldades, a gente sabe que são muitas, a gente vai falar de algumas delas aqui, mas que a gente consegue sim enxergar uma na outra, né, na trajetória uma da outra. Isso. E raro, né? E muito raro. E eu acho que para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo,
a Simone sempre foi essa comunicadora. A Simone sempre teve essa habilidade, né, que hoje a gente enxerga, vem você tão nitidamente, mas quando você era novinha, adolescente, criança, você já tinha essa coisa de ser uma comunicadora e ter essa voz tão potente. É engraçado, é uma pergunta bem interessante. Eu acredito na vida também, o início pela palavra. E eu falo que isso é bíblico, independente de religião. Eu sou muito fã da Bíblia. E fala, no princípio era o verbo. Tudo se cria a partir da palavra. E é o princípio, se você tiver uma boa palavra para alguém, uma boa palavra para si mesmo. E acho que a vida, eu nasci só, mas não só. Eu venho de uma, né, brasileira, mulher preta, aquela coisa toda, mineira, né? Mineira, do interior. E a minha mãe trabalhava muito, como a maioria das mães, e não tinha tempo. Então eu fui criada pelas árvores ao redor. E depois eu fui descobrir que isso também em África, isso acontece muito. E todos os meus desafios eram resolvidos em cima de uma árvore. Eu subia no pé de siriguela, pé de abio, e ficava lá em cima. E lá eu conversava com o universo. Então eu trago isso comigo desde muito menina. Que tudo se comunica. Tudo. Eu sou aquela mulher que eu acredito que a árvore fala comigo, que a planta fala, que o vento fala comigo. E então, eu sou geminiana, né? Então, a comunicação é uma... Mas eu já tive meus momentos de grande silêncio nessa infância, durante muito tempo. E era isso, quem eu tinha para falar era o universo. E aí eu acho que isso expandiu. Eu fui desde muito cedo representante na escola, eu era a narradora. Na época era assim, né? Falava a narradora. Joyce, eu não era escolhida para ser a rainha da festa da primavera. Sim. Ou a princesa. Eu não era nem escolhida para disputar. Sei como é. Só que eu gosto de gente. E eu não aceito os nãos, nunca aceitei. Isso tá em mim. Mais tarde eu descobri por quê. E aí, o que eu fiz? Lembra que eu disse, eu procuro abrir portas. Sim. Em corredores estreitos, janelas, isso tá em mim. E aí eu resolvi como é que eu ia receber os aplausos que eu queria. Como é que eu ia estar no lugar daquelas meninas lindas, aplaudidas. E aí, em algum momento, eu descobri que eu podia ser a narradora. E a narradora, eu tenho uma foto que representa isso. Eu tô numa festa da primavera vestida com uma roupinha de papel e eu com as flores na cabeça e eu um livro na frente enquanto elas se apresentavam. E eu narrava a história. Olha. E quando os aplausos vinham, eu entendia que também era para mim. Muito bem. Eu construí isso. E a partir daí, eu fui cada vez mais me comunicando, falando, me expressando. E eu acredito que a gente se expressa de muitas formas. Assim como, por exemplo, no carnaval, meu corpo fala, meu olho fala, o movimento fala, a energia fala. Nada fala mais do que a energia de alguém. Então, sei lá, eu fui aprimorando isso. Assim. É interessante. E o jornalismo foi por isso. Sim. Porque eu queria falar sobre tudo. Eu sou muito curiosa. Então eu queria desde falar, ler, entender quem era Platão, que eu ouvi em algum lugar. Os livros. A minha mãe trabalhava em muitas casas. Então, às vezes eu ia acompanhar, porque não tinha quem ficar. E lá tinha livros. Então... muitas das vezes, contos de fada que eu amava. Te contar uma história interessante eu falando aqui, mas você sabe que naquela época não tinha as princesas pretas. Se hoje é um desafio, há alguns bons anos atrás era mais. Pensar. E aí, sabe o que eu fazia?
eu olhava a história e eu fechava os olhos e eu imaginava a Rapunzel era eu. Então ela tinha o cabelo black, entende? Ela tinha a minha cor. E assim eu me construí. A partir desse olhar. Imaginário, né? O poder do imaginário que tiram tanto das nossas crianças hoje, né? Sem colocando dúvida. no automático. É tão especial isso. Você imaginar. Quando você imagina, você vai pra dentro de você. Já pra são os sua primeiros potencialidade. passos. Já são os primeiros passos. É isso. Aí Eu tô falando! Não, quer assistir o podcast, sabe que eu não sou quietinho. Mas eu tô aqui, eu tô aqui aprendendo. Não, e eu fiquei curioso agora, como é que foi essa saída de Minas? Como é que você sabe? Porque você morou no Rio, você morou em São Paulo, mora em São Paulo, é radicado em São Paulo, mas você foi pro Rio. Como é que é essa saída de Minas? Então, Luciano, é assim... a gente tá falando da imaginação, primeiro eu saí na imaginação. Eu morava numa cidadezinha chamada Serra dos Amoréis, sou oriunda de Carlos Chagas, mas em Serra dos Amoréis era uma cidade que a minha televisão, ela era na praça. Então era uma televisão comunitária. Então tinha um horário para essa televisão, e aí eu ficava assistindo, e aí a gente não tinha referência preta, o meu nome... As crianças brincam de nome... Pelo menos brincava naquela época. De apelido de artista. E o meu nome era Elba Ramalho. Por conta do cabelo, que era muito. Era isso. A Elba. E aí eu lembro que eu sonhava em estar em São Paulo. Porque tinha alguns parentes da minha mãe. Em estar naquele lugar da televisão. Em estar ali. E aí eu lembro que eu tem uma frase que não sai da minha cabeça. Eu era muito pequena. E eu ficava em cima da árvore e eu falava para as pessoas onde eu ia estar. As crianças, os meninos, eles falavam, desce daí, Maria, tá sonhando. Juro, eu ouvia isso. E aí hoje eu lembro, eu falo, mal sabem eles que o sonho é que nos conduz. E foi assim. Um belo dia, em 88, a minha mãe veio para São Paulo. Primeiro ela veio 3 meses, ficou, e eu fui babá lá, fiquei lá, menina com 8, 9 anos de idade. E depois ela veio trabalhar aqui e eu vim junto. E eu lembro da primeira vez que eu cheguei em São Paulo. Eu tive vertigem de olhar para os arranha-céus. Porque são arranha-céus. Para quem... A gente está acostumado com as árvores gigantes, mas é diferente. Quando você chega nessa cidade... Selva de pedra, onde né? que tudo... De bichinho do mato eu vim para a selva de pedra. E foi incrível. Foi incrível. Eu trabalhei... com quase tudo lícito que você pode imaginar. Eu sempre tive muita disposição, tive exemplo em casa. E essa cidade é uma cidade que proporciona isso, né? Muitas possibilidades. E, sei lá, eu me apaixonei por São Paulo. Eu sou realmente apaixonada por São Paulo. E o carnaval entra em que momento, então, né? Aí o carnaval entra na minha vida depois de... Eu era educador infantil na época. Com 16 anos eu já estava fazendo um curso na FATEC, porque eu era babá pequena. Mas você falou, era babá com 8 anos, isso? Eu era para pagar a comida, para pagar a dormida. Era essa a minha vida. E aí eu vim para São Paulo e eu sou enlouquecida por criança, Joyce. Eu sou. Eu amo, mas eu amo num grau. É uma coisa criança, que... A gente eu tenho uma relação com elas. E aí, em determinado momento, alguém me conheceu, era de uma instituição que fazia parceria com a prefeitura. E ela não sabia a minha idade, eu já era corpão, aquela coisa toda. E ela falou assim pra mim, eu queria muito que você fosse fazer uma entrevista de trabalho e tal, tal. Ponto, fui. Cheguei lá, conversei, eles enlouqueceram comigo. Falou, gente, mas você é maravilhosa, não sei o que, vem trabalhar com a gente. Só que eu tinha 16 anos. Eles não sabiam. E a prefeitura não podia... né? E aí, a instituição, que era cadecista, me contratou e eu prestava o serviço. E chegou um tempo que eu ganhava mais do que as profissionais que já tinham 2 faculdades lá. Eu fui para a FATEC, eles me colocaram para ler muito Jean Piaget, e eu fui estudar. Eu tinha uma linha construtivista e eu fui, durante quase 4 anos, educador infantil. E isso me preparou para ser mãe também. Sem dúvida, né? Muito, assim, porque eu fui... eu vivi durante muito tempo com as crianças. Ainda até levava para casa. E aí, nesse período, eu estava ouvindo o rádio, eu vi o rádio ali, eu lembrei. E aí eu vi, abre-se inscrição
para o concurso da corte de Momo do Carnaval de São Paulo. Sim. Isso era 94 para 95. E aí aquilo... E detalhe, eu estava trancada no quarto, porque quando eu ficava triste, eu me trancava no quarto. Eu nunca passei isso para as pessoas. Quando eu tinha qualquer dificuldade, até hoje é assim, eu ia e dançava. Então eu costumo dizer que eu tô triste, eu danço, eu tô preocupada, eu danço, eu tô feliz, eu danço, eu danço. Dança pra A dança para mim é isso. Sim. É uma forma de transcodificar a energia. E eu estava fazendo isso naquele momento, no quarto, porque eu estava triste por alguma situação. E aí eu ouvi no rádio. Acho que foi a Transcontinental. E aí eu falei, eu quero ser isso. Eu quero isso. A Vila Maria já ensaiava na porta da minha casa, mas a minha mãe não deixava participar, mãe rigorosa, firme, não deixava. Tanto que para eu poder desfilar na Vila Maria pela primeira vez, foi um batalhão da vizinhança para poder pedir autorização para minha mãe se comprometer com isso, para eu poder ela desfilar. deixar. Eu desfilar. Sua primeira Em escola 95, é a Vila Maria. Exatamente, a Vila Maria. E sabe, Luciano, que eu lembro que eu entrei numa ala de lambada e uma sainha, uma sapatilha, e aquilo, o AMB ainda tinha aquela estrutura muito rústica, e eu passei por lá e eu entrei em transe. E até hoje é assim, quando eu entro no AMB, pode estar acontecendo o que for fora, quando eu entro ali, existe uma magia. E eu lembro que essa sapatilha, quando eu acabei o desfile, primeiro que eu era toda cinza, só a poeira, só o pó, porque só o que restou. Era o começo do AMB, né? A sapatilha estava no meio da coxa, amiga, meu pé sangrava e eu não sentia, sangrava e eu não sentia nada. E eu estava tão feliz e eu nunca mais parei. Que ano? Assim, 95. 95. E é exatamente agora, completando os 30 anos. E essa aproximação, então, com o samba, ela acontece aqui, nesse exato você momento. sendo vizinha da escola, né? Que ensaia. Na verdade, a escola ainda era um pouquinho mais para baixo e eles vinham ensaiar na porta da minha casa. Que era ali na Rua Caneda, porque era ali na Vila Maria, em frente ao Tomás Mazzoni, que foi o primeiro clube que me deu a carta, porque eu não frequentava a escola de samba. Eu passei a frequentar aquele ano, eu nunca tinha entrado numa escola de samba. Em 95 eu adentrei. Então eu adentrei o primeiro concurso com um convite do Tomás Mazzoni, que era um clube desportivo. Então podia. E eu fui me informar. Com a cara e a coragem, não conhecia ninguém, nada. E aí logo após isso, eu fui a uma festa da Vai Vai. Acho que uma festa do Chopp, alguma coisa assim. E aí veio uma inspiração gigante. E eu entendi. Valquíria Ribeiro. Sim, nossa amiga. Estava à frente da bateria, linda. E eu olhei e falei, uma rainha. É isso que eu quero ser. É por isso que eu falo, o poder de quem te inspira, com né? certeza, e a Valquíria é uma maravilhoso. super inspiração. Não, com certeza a Val vai se amarrar. Atriz Não sei se você já também, falou isso pra ela. isso. Ela já, legal. Eu exercito isso. Que Eu acho bom. muito Legal. importante a gente dizer, e ela me inspira muito. Que sempre legal, me adoro a inspirou. Val também, uma amigona. Ô, Simone, aí você estava falando que você ouviu, né, o anúncio do concurso da corte. Eu vou pedir, você foi homenageada agora na UESP. Eu vou pedir para o Ale deixar o vídeo aí da UESP no ponto, pra gente mostrar aqui. Mas você se inscreveu? Você se inscreveu no concurso? Então, porque assim, Nessa eu fui vez, pra nesse lá pra momento? ver como que era, e me inscrevi, e eu participei. Inclusive, achei a foto do meu primeiro concurso essa semana. E aí eu participei e fiquei bem colocada. Imagina, eu nem sabia como era aquilo. Eu recebi apoios, né? A Cleusa, que me acolheu. E eu sou muito curiosa. Então, quando chegou lá, falou: o que precisa? Precisa disso, disso, disso. Eu falei: meu Deus. Eu fui indo. Por onde eu começo, né? Eu fui indo atrás, até participar do concurso. E fiquei bem colocada. Mas sei lá, naquela época participavam umas 30, 40 meninas. Não era igual hoje. Eram Nossa, mulheres incríveis, era uma loucura. Então eu fiquei muito bem. E a partir daí eu fui convidada para fazer um espetáculo na Itália que me preparou para esse um ano. Eu morei 9 meses na Itália. Olha só.
Logo e era um nesse programa. início, Exatamente. olha. Ela me viu, ficou enlouquecida. E aí eu lembro que ela falou pra mim: olha só, é isso, isso e isso. Você não sai de casa, você não sai, só sai pra trabalhar, vai isso e isso. Eu falei: então é isso. Eu nunca tinha pego um avião na minha vida. Aí a primeira vez já foi 12 horas, né? E já saí de lá com o prêmio de melhor bailarina, porque eu só estava com bailarinos. Bailarinos, amiga. Eu ensaiei 3 meses aqui em Santos, numa academia. Chegava, eu chorava, porque eu ensaiava até 1 hora, 2 horas da manhã, 6 eu tava de pé. Então, assim, nada foi sem uma grande entrega. Nada. E aí eu lembro que eu ensaiei esse período, fui pra lá e lá eu ainda ficava fazendo playback pros intervalos das pessoas, porque eu tinha as coreografias pra pegar lá. Então, assim, a única coisa que tinha de samba, no final, eles entravam pra dizer que era o Brasil e a gente entrava com as fantasias enormes, que eu lembro na época eram os costeiros feitos de ferro. Nossa, machuca Eu muito. sou dessa época, né? Uma fantasia pesava no mínimo 60 quilos. Era só o ferro, só a cadeirinha. Né? As coisas evoluíram hoje em dia. Mas assim, e aí eu lembro que a Solange hoje é uma grande amiga, chefe na época, ela falava assim pra mim: eu quero pé na cabeça, eu não tinha nem abertura. Nossa. Viu, Luciano? A abertura é fazer um espacate. Super você tá com os bailarinos. é. Ela falava, mas ela me amou. Ela falou: eu quero você. Ela que te colocou no mundo da Indicado. dança Foi isso. mesmo. E aí eu falei: eu faço. Ela está me desafiando? Falei: não, tô dizendo o que eu faço. Eu sou essa mulher que, se me desafiar, eu cresço 10 metros de altura. Tá em mim. E eu saí de lá com o prêmio de melhor bailarina sem nunca ter sido bailarina. Nossa, que incrível. Que legal. Então, Então, pra gente ver. Ale, põe pra gente aqui o que aconteceu agora. Recentemente a gente teve a oportunidade de estar junto tem lá. Que isso, explicar tava que na... foi o prêmio da UESP. O prêmio da UESP. Né, que a eu Joyce apresentei, apresentou e eu a tava Simone. acompanhando. Põe tela cheia pra nós, Ale. Sua simplicidade, seu carisma, e todo o seu carisma, sua batalha pela constância, buscando uma pequena faixa de reputação. Muitas vezes eu estive aqui nesse palco, e quando eu digo esse palco, porque onde nós estivemos reunidos é o nosso palco. Então, muitas vezes eu estive como júri, eu estive apresentando os concursos que eu participei, eu tive a chance de trilhar uma história muito feliz dentro do carnaval. Eu sou muito grata, porque ele me abriu muitas portas. Eu digo que eu tive muita sorte, mas muita sorte mesmo, sem tirar o meu mérito, porque cada um sabe, cada menina, cada passista, cada rainha sabe o caminho que trilha. Quando tem que desbravar dentro de si, enfim, sua oportunidade na sua vida. Mas eu tive muita sorte, porque eu tive aula, eu tive grandes do meu lado. Eu fui uma menina que eu sonhei com aquilo, eu sonhei em ser rainha, e a ancestralidade me colocou na sala do Sr. Nenê, me colocou seu chiclete dentro da corte, puxando a orelha, bagunça, Cleusa, que é uma luz para muitas, enfim, enumerar baluartes aqui é difícil, porque eu posso não citar pessoas. Então, em nome dos que estão presentes, eu quero agradecer por me elucidar na minha caminhada, por colocar em mim algo que é da vida e que eu possa poder deixar de alguma forma um legado, mas não é um legado da rainha que tem lá o seu ego, isso também faz parte, mas daquela que de alguma forma, de onde saiu, lá do interior de Minas Gerais, ou de Carpia, essas unhas que brilham lá de Carpia, ela recebeu a chance e a oportunidade de expandir, de melhorar e de entender que não é uma coroa, eu sempre digo isso, não é uma coroa que faz uma rainha, mas a rainha, ela cria a sua coroa. E foi isso que eu busquei a minha vida inteira. Eu queria, gente, só para não me alongar, mas assim, é importante dizer, essa noite aqui, tudo que a gente viu foi reinado. É um resgate de quem somos nós. Sabe, da nossa origem, mas da nossa origem real. Não é do que falar
falaram para nós que a gente veio ali dos navios, negreiros, farrapados, entendeu? Pode falar, Simone. Tava brava. Eu olho enérgica, né? Forte, né? Eu tenho isso muito. Você acha que é toda lei assim? Que se põe? A gente só precisa descobrir isso. Sabe por quê? Porque no decorrer eu descobri que eu carrego aqui, ó, no meu gene, cada célula minha. Eu não venho só. É óbvio que eu não venho só. Porque muita gente andou com bola de ferro nos pés para eu sambar hoje livremente. Então é minha obrigação. Muito legal. Eu só quero dizer que hoje foi uma das festas mais incríveis que eu pude participar. E eu queria dizer que tivesse abarrotado de gente em pé. Merece isso. Sabe? Sem dúvida. Porque a festa do nosso povo. Mais holofote. Mais divulgação, outro tratamento. Tudo. A festa foi incrível, mas Sim. merece mais também. Quando uma rainha tira a sua peruca. Como eu me vi ali, os diversos momentos, todo tempo. Não é a coroa. É só o quanto você resiste. Porque nesse meio a gente precisa resistir. A gente precisa lutar. Sabe por quê? Porque a coroa já está lá. A gente não pode chegar. Então, muito obrigado. Muito bom, muito bom. Nossa. Ô, Simone, Olha. sabe que me chama muita atenção, né? A gente já se conhece há algum tempo também, e você se emociona, né? Você se entrega mesmo, tem essa coisa da força de colocar. Se emocionou aqui de novo, Sim. que legal, né? E eu já vou emendar aqui assim: título A Rainha das Rainhas. Isso ninguém tira mais de você. O que significa? Não tira, porque não é um título sobre outras rainhas. Nunca foi. E eu até agradeço a oportunidade para poder falar sobre isso, Luciano. Às vezes tem-se uma ideia errônea. Lógico, eu participei de um concurso. Essa semana, sabe o que eu achei? Um documento do convite do Rosas de Ouro. Quem idealizou o concurso foi o Tito Arantes, que foi um cara que fez tanto pelo samba. Festas, homenagens a baluartes, sabe, reconhecimento, um grande carnavalesco. E ele idealizou esse evento com o apoio da Liga das Escolas de São Paulo. Sim, houve um concurso. Sim, eu estava ali com outras rainhas. Mas ninguém tira de mim esse título, porque é um título que eu me dei através da minha evolução. Então eu falo que eu sou rainha das rainhas que eu fui em cada ano, entende? Cada ano eu fui uma rainha, cada ano eu tive que me superar, cada ano eu tive que expandir, que aprender. Lembra, Joyce, que eu digo que assim, o foco é em mim. Sim. Sem menosprezar um concorrente, porque eu não concorro com o outro. Eu concorro comigo mesma. Porque eu preciso entender que se eu der o melhor de mim, se a minha entrega for grande, o suficiente para eu sair daquele evento em paz, sabendo que eu dei o melhor de mim, tudo. aí você é vitoriosa, entende? Então é por isso que não tiram. E não é sobre achar que eu sou mais, não. Até porque, ainda bem, eu tenho isso muito definido na minha mente. Eu não sou rival das minhas irmãs. A gente aprende a reconhecer e a celebrar. Não é a história do preto único ou da preta única. Entende? A gente precisa entender e descobrir a rainha em cada uma de nós. Então, em algum momento eu digo que eu sou rainha das rainhas dentre elas, porque o que eu puder alcançar, o que eu puder fazer para que outras... Porque eu fui inspirada, eu disse. E eu quero inspirar. É lindo você ouvir de alguém falar, olha, eu tenho a princesa da minha escola que era uma nenenzinha desse tamanho. E quando ela diz, você me inspirou, e era eu que estava com a coroa na cabeça naquela época, isso faz com que você entenda que é importante, porque... como eu disse, se alguém carregou bolas de ferro nos pés e hoje eu estou num salto, eu estou melhor. Isso não significa que a gente não vai ter desafios, são outros. Opa.
Mas a gente abre caminho Todo e passa dia, o bastão. né? Sem dúvida. E passar o bastão não significa, eu deixo de ser a rainha das rainhas. Não, eu sou a rainha das rainhas sobre eu mesma. Sobre cada uma que concorreu. E elas são diferentes em cada ano. Entende? Perfeito. A primeira vez que eu ganhei, eu era uma. E depois outra. E é isso. E a gente precisa entender que essa corte é feita, corte da vida, é feita sobre muitas coroas. E a gente... Muitos momentos, né? Muitos momentos. Então, assim, enquanto eu puder colaborar, enquanto eu puder abrir caminho, enquanto eu puder estar junto, eu estarei. Mas, para mim, se existiu em algum momento, já fugiu disso, assim. Porque eu lembro eu atrás das cortinas ali do AMB e eu falava comigo mesmo, vai lá. Era 1 minuto para sambar no samba rasgado, aquela coisa, ou para se comunicar com as pessoas. Vai lá, dá o seu melhor. Vai, é você. Eu nunca... Quando você presta atenção no que o outro está fazendo, você tira energia de si próprio. Se desconecta, né? De você mesmo. E aí, eu sempre tive muito conectada comigo mesma e com o que eu podia ser de melhor. Então, assim, me orgulha esse título. Se vão fazer outro concurso, é uma outra história. E não é sobre isso. Boa. Né? Simone, o que você fala aqui nos remete muito à questão de mudança de imaginário, né? Mudança de imaginário social, mudança da forma como a gente se enxerga, da forma, muitas vezes, como o mundo faz com que a gente, né, se enxergue outras parecidas com a gente. Então, nesses 30 anos, muita coisa mudou, muita coisa evoluiu, e muitos problemas ainda são os mesmos, né? Então, quando você pensa na sua trajetória e todo esse enfrentamento em relação ao machismo, ao etarismo, hoje que se discute mais, e quando a gente era adolescente não se tinha ideia, né, nem do que essa palavra significa. Quando a gente tem a voz de uma mulher potente que pode comemorar as suas conquistas, né? E as pessoas te percebem dessa maneira, eu sei que isso traz uma implicação, né? Da forma como você vai ser tratada, da forma como as pessoas vão te perceber nos espaços mesmo. Em relação a isso, como que você vê hoje a nossa evolução, né? O momento que a gente vive enquanto mulher preta, que trabalha, que realiza, que vai, que busca, né? Como tantas brasileiras, como todas as brasileiras, eu diria, hoje. Olha, isso já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes eu ia para as agências e aí quando mandava a ficha, aliás, antes de ir, mandava a ficha com a idade, eles sequer me escolhiam. E aí eu parei. Parei de divulgar a idade, parei. Porque eu tenho um problema com isso? Zero. Até porque hoje eu sou muito mais nova do que antes. Eu tinha muitas responsabilidades. Você vai soltando certas malas, vai ficando mais leve. E tem espaço para outras. Opa. E aí eu comecei a não colocar idade. E não divulgar. Porque dentro dessa estrutura que vem, eu tive que desconstruir muita coisa. Para você se construir, você tem que desconstruir. Porque você chega, tá tudo preparado. E vão te moldando. Né? E aí a gente já sabe o que é. Mas eu fui desconstruindo ao longo. E uma das coisas que eu fiz foi justamente esse lance da idade. E de tirar, como é sempre eu comigo mesma, tirar essa cobrança de mim. Eu gosto de estar bem, eu gosto de estar saudável, eu gosto de praticar esportes, eu gosto de... Às vezes a gente precisa entender que às vezes a gente não está tão em forma assim. E tá tudo bem. Entende? Porque você precisa entender que você é mais que isso. Até porque hoje em dia, qualquer mulher fica com glúteo em ordem. Se molda. Exatamente. Né? O ponto não é esse, né? Não é esse. Nunca foi. Nunca foi. Exato. Mas aí quando você percebe... Então, eu sempre digo que é o que você enxerga.
não é sobre o que o outro enxerga. Porque o que o outro enxerga, de fato, é responsabilidade dele. É um desafio lidar com isso? É. Porque você vai adentrar um local que tem um formato, uma percepção estética, de você. Né, também. Mas... Assim como concurso. O concurso, ele tem os quesitos dele. Estética, comunicação, fantasia. Tem aquela coisa, a alma da noite, né? A energia, a magia que acontece. Sim. Que às vezes nem sempre é a mais bonita ou a samba. É um contexto das coisas. E eu entendo isso. E respeito isso. E não quero dizer que tem que ser isso. Não, existe critério. Porém, isso não é uma coisa que me afeta tanto mais, porque eu percebi que é sempre uma questão da permissão que a gente dá. Uhum. Então, a partir do outro vem muita coisa. E se você permite, vai vir. Vai parar aqui. Porque tem o meu campo, a minha percepção. E os meus desafios comigo mesma já são muito grandes. Para eu ter que deixar outros entrarem e jogarem mais coisas em cima de mim. Sem dúvida, entende? Sem dúvida. Então, assim, isso... E não é fácil. Vai dizer que, é pleno. Não. É um exercício diário. É como acordar e escovar os dentes, né? Todo dia. Sim. Todo dia cuidar do cabelo. Então, todo dia eu tô sempre muito vigilante comigo. Como é que eu me comporto diante das pessoas? O que eu entrego para as pessoas? Porque se tem uma coisa que eu acredito é que a vida é espelho. Ponto. A vida é espelho. Eu entendo a vida sobre isso. Então, eu acredito que é inevitável você dar de cara com aquilo que você oferta. E por mais que haja os desafios, que eles estão lá, e não é porque a Simone tem 30 anos, ou porque é rainha das rainhas que ela não tem. Eu acho que até aumenta. Até aumenta as responsabilidades, a cobrança. As pessoas sempre esperam mais. Tem mais gente cobrando também, mais gente não cobrar, é? É porque aí você começa... Já tá na idade de parar, já tá... Não, eu tô num outro tempo. E eu tenho muito a ofertar. E aí, para aqueles que entendem isso, como acontece, eu me sinto amada. E eu amo. E o que volta para mim é amor. É impressionante o que eu sou abraçada, é impressionante o carinho que eu recebo. E aí eu descobri que o que eu devo dar atenção é a isso. Se ficar inevitável estar num lugar em que eu não sou celebrada, tá tudo bem. Então a gente muda. Porém, eu não permito que aquilo me afete mais do que deve. Entende? Dentro do meu limite. Eu não me demoro em nada, Joyce. Eu não me demoro na dor. Eu não me demoro nessas situações que me tira de quem eu sou. Dá o peso que as coisas têm, né? O valor que elas têm. Eu demorei muito para construir essa Simone. Só eu sei. Só a gente sabe. O quanto a gente teve que desconstruir. O quanto a gente teve que exercitar o olhar belo para nós mesmas. Nossa. O quanto eu tive que colocar a coroa em cima, sabe? Aquela coroa que tá lá, que ela existe, como eu digo, tá aqui. Uhum. E é aqui dentro, principalmente aqui, que a gente acha isso. É trabalhoso. É um desafio gigante. Então eu não abro mão disso mais. Sim. Ô, Joyce, eu queria fazer uma pergunta aqui. A Simone, ela falou um negócio muito interessante, que é você dar de cara com aquilo que você oferta, assim. Você disse isso agora. E você foi repórter, trabalhou um tempo no palco com o Raul, né? Fiz algumas coisas. Então, fiz programa de rádio no Rio de Janeiro. Como a TV entrou na sua vida? Lá em Minas, né? Na praça. Muito antes de eu entrar na emissora, né? Já me coloquei lá mentalmente. Então, eu falo, carnaval me abriu muitas portas. Eu tava em 98, fui participar do programa do Raul Gil. E aí, o Raul, ele é esse... Meu Deus, essa luz gigante. Ele enxerga as pessoas de uma forma que... Enfim, ninguém já. Ele é incrível. Eu fui participar do programa, tava com a corte. Ele olhou, falou comigo e falou assim, essa menina... Eu ouvi ele falar, essa menina, ela
tem uma magia. Foi assim. E eu ainda era 98, ainda era mais tímida, assim, e tal. E primeiro reinado. Aí ele me chamou num canto e falou, passa o seu telefone aqui pra minha produção, eu quero você fazendo um quadro que eu tenho aqui na minha mente. Olha pra você ver como ele é visionário. Naquela época, era um quadro de fofoca pra falar dos artistas, pra falar da vida. Eu tô falando disso em 98. Pra falar dos artistas, que ele ia colocar um quadro pra eu trazer essas novidades. Mas não era a minha cara. Claro, não era assim, eu não me vejo. Poxa, mas fofocando. Mas você entende que né, hoje é o que tá ainda rolando nas tardes. Gente, sem dúvida. Nas tardes. É impressionante o Raul à frente do tempo. Passou um tempo, o Raulzinho me ligou para poder dizer que tinha o divã do Raul Gil. Aí eram várias caras, várias faces, e eu era uma das 6 mulheres que estavam fazendo entrevistas. Então, era divã do Raul. Sim, era divã várias pessoas entrevistando um convidado. Aí sentava lá no divã, então, tipo, o Beto Carreiro falando da primeira vez, o pessoal da época da Copa, que teve aquele escândalo, aquela coisa toda de 98, colocamos. Temas polêmicos, né? Sim, então, e eram o que as pessoas não imaginavam que poderia ouvir do artista, intimidade mesmo, o que você fala num divã. E foi muito legal. E aí eu fui indo. E aí depois fui trabalhar com ele no SBT já mais recente, mas eu fiz programa de rádio no Rio. E aí as coisas foram aparecendo. O Raulzinho falava pra mim, você tem que trabalhar em novela, você tem que ser atriz. Eu falei, não. E eu, imagina, menina do interior, eu falava, vou dar beijo na boca dos outros. Gente, parece besteira, mas... Gente que eu não conheço. Eu falava, não. Ele para de besteira. E eu lembro que a primeira pessoa que eu beijei na boca em cena foi no Silvio Sávio Geral, adivinha quem? Taiguara Nazaré. Taiguara Nazaré. Eu fiz par com Taiguara. E eu lembro que ele falou, que tá vendo? Que é? Não, foi no filme Salve Geral, do Sérgio Rezende. Sim. Ele me ligou e falou, tem aqui, vão fazer um teste e tal. E aí foi o próprio Sérgio. Eu cheguei, a filha dele conversou comigo e tal. Falou, não, é você. E assim, eu fiz o papel da mulher dele, que tava grávida, aquela coisa toda. E cara, aí eu percebi que não era eu. Aí eu entendi o que era... atuar, a interpretação, assim. Imagina aquelas gruas todas, aquele povo todo em cima de você. Não tem... É diferente, não tem essa relação de... Imagina. É um trabalho, né? É arte mesmo, né? E era a personagem mesmo, era a mulher do Tício que tava ali. E aí a gente se beijou muito, e hoje ele brinca comigo e ainda fala, tá vendo, beijei tua boca. Só pra me pilhar. Mas assim, e aí foi indo. Algumas outras coisas foram acontecendo, mas... Hoje você não pensa em voltar pra a interpretação, ou até pra novela? Então, eu não é qualquer coisa, sabe, assim? E não é qualquer coisa que eu digo, se eu não puder agregar ao outro, então às vezes pinta coisas em alguns programas, algumas coisas para fazer, que não é sobre a verdade da Simone. E eu preciso estar apaixonada por algo, eu preciso, para poder mergulhar passar, naquilo mesmo. Então... Não sei, eu fiquei preocupada em ganhar dinheiro e foi passando, porque você sabe, né? Tem muita gente que ganha dinheiro na televisão, mas tem muita gente que não. Sim. E eu sou a pessoa que segura a onda da família. Então, fui empreender, fui aprender a investir, fui me virar. Né? E assim, né? O podcast aqui, ele é um podcast de empreendedorismo, né? E você faz muita coisa, né? Polivalente. Agora, esse aprendizado, assim, porque o que eu tô entendendo é o seguinte, você vem pra São Paulo e aí começa, tem o carnaval, e aí o carnaval te impulsiona, te dá... abre portas, aí ganhou, começou a ganhar dinheiro. Como é que é aprender a investir? Eu sou muito curiosa. Então, tem a bolsa, eu quero saber como é que funciona. Eu sou como água. Caço o jeito. Entende? Ninguém vence a água. Tá aqui, ó. Ela cria... Se molda, né? Ela se molda. Mas aí você fala, eu vou prender ela aqui. Tampa. Ela vai evaporar. Então, eu acredito que tudo tem um jeito. Pensar numa mulher que tem... Acho que tudo tem saída. Então eu vou aprender. E aí eu fico nos meios, eu transito por muitos meios. E aí eu aprendo.
Eu vejo a fulana, o que ela está investindo? Em que ela está fazendo? Sabe? Ah, tá ensinando sobre bolsa de valores, ela está ensinando. Eu já fiz ponte com empresa para vender arroz fora do país. Tá bom. Não. Simone vive do samba. Não, o samba a gente gasta dinheiro. Ele me abriu portas, me deu oportunidades. Eu tenho negócios. Mas quanto marca que nego não sabe que é minha. Sim. A construção de patrimônio veio dos negócios. Dos seus negócios e da visão empresarial. É isso, porque tem tudo. É saber entender onde que tem uma oportunidade. E se a gente está aberto para aquele olhar, todo lugar, no mínimo, te traz um conhecimento. Até do que não fazer. Perfeito. Que é importante, né? Porque quando se fala de dinheiro, não dá para ficar brincando assim e arriscando quando se tem as responsabilidades que eu tenho. Eu tenho uma filha com 25 anos, graças a Deus se conhece muito bem criada, já fez pós-graduação e agora tá indo. E vai para Harvard, e vai para os lugares, e vai para onde ela quiser. Porque foi assim que a mãe dela ensinou para ela. Mas tudo tem um custo. E quando você determina isso, muitos custos. Você precisa entender. Sabe bem. Você precisa entender que você tem que fazer dinheiro. Perfeito. E eu sou essa mulher aí. Bicho. Olha, você adiantou uma questão que eu queria muito. Eu conheço seu lado mãe. Mãe aí atenciosa, mãe incentivadora, de uma menina maravilhosa. Maravilhosa. E aí, como que você construiu essa relação com ela? Eu sei que na maior parte do tempo foram vocês por vocês mesmas, né? Sim, eu sou mãe e uma casa de mulheres, né? Que é você, sua mãe, sua filha. Exato. E essa menina que é uma potência. Ela é literalmente uma continuação, mas não uma continuação da Simone. Né? Dos que vieram plantando. E eu vou falar isso, irmã, porque a gente está num papo íntimo. Sim, a gente começa a falar de nunca. Filho e de mãe. Eu sonhei amar, eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro de uma oração. Eu sempre conversei muito com Deus. E eu sempre tive essa proximidade aqui dentro. Eu sei que Ele está aqui. E eu lembro que eu falava assim: Deus, não me deixa morrer sem ter minha filha. Não sei porquê, eu nasci para ser mãe dela. E tudo que aconteceu na minha vida me preparou para ser mãe dela. Amar, ela é... Eu dizia antes que ela era a minha força e a minha fraqueza. Porque eu trabalhei muito para sustentá-la, para dar... Para que ela não passasse as dificuldades que eu passei, não que ela não terá. Sim. Não que ela não tem. Não é sobre isso. Outras. Mas... E ao mesmo tempo, ela é essa minha fraqueza, que eu digo, porque é tudo que me toca com uma profundidade muito grande. Entende? Eu olho para ela e... Ao mesmo tempo que eu sou a mãe mais vigorosa, mais leoa, eu sou frágil, assim, quando eu entendo que é uma coisa que pode me atingir. Entende? A Marraia foi um sonho realizado. E ela é tão superior a tudo que eu sonhei. Ela é muito. E aí eu vejo que é Deus honrando a minha vida. A gente tem uma relação desde a barriga, eu sabia. Ela não mostrava, estava ali com a perninha fechada, mas eu sabia. Eu sabia que era ela. Eu conversava com ela, eu sentia ela. Eu lembro que quando ela nasceu, eu estava fazendo comunicação social na Hélio Alonso, lá no Rio de Janeiro, com aquele monte de livro. E conforme ela foi crescendo, ela ficava no meio dos livros e ela pedia para eu ler. E depois ela repetia já. Ela sempre foi uma enlouquecida pelos livros. E eu falo assim, a oportunidade, porque eu, Joyce, eu tive que carpir, a minha mãe fazia tijolo, eu trabalhava com a minha mãe. Os estudos naquela época eram diferentes. Nós éramos mulheres que faziam tijolos para a construção, sabe? Então,
eu não tive a oportunidade de falar, você criança, vai estudar. Eu fui fazer faculdade muito depois. Então eu queria dar para ela tudo isso. E mais que isso, a gente tem um elo de uma cumplicidade, sabe? Eu a respeito tanto, eu admiro tanto, porque ela sempre me surpreende, assim. É impressionante. Eu acho que se eu tivesse sonhado muito, eu não conseguiria alcançar o que ela é. E isso incrível. É um presente para mim. Isso fica muito evidente, assim. Vejo sempre vocês juntas e sempre, já falei em casa, a filha da Simone é realmente uma potência. E ela é o ser humano mais lindo que eu conheço. E você, a gente sabe tudo que envolve, né? Essa possibilidade de bancar, de vai estudar, de vai fazer, vai se especializar. Sim. E essa resposta dela sempre muito além das expectativas. Sim. Eu acho, tenho certeza, esse é o sonho de toda mãe, né? E muitas vezes a maternidade, para nós, sempre é associada a um momento de... ou muita dificuldade, né, pelo momento que acontece. A gente vive num país que tem N dificuldades em relação à maternidade, meninas, mães, mulheres que não conseguem, se veem sozinhas, não conseguem oferecer tudo aquilo que desejam para os filhos. Então, ainda que você... a gente que é mãe quer falar sempre muito das realizações do filho, mas aqui é o espaço para isso, porque eu sou... sei lá, eu vejo muito a forma como isso aconteceu na vida de vocês e sem dúvida esse é mais um exemplo positivo da maternidade, um exemplo positivo da criação de uma menina nos dias de hoje. A gente sabe que isso tem seus impactos também. Então, parabéns! Se é possível falar o mínimo, né? Ela ajudou muito. É incrível ver vocês ela ajudou juntas. muito, assim. E é uma troca, né? Porque a gente cresce muito. Quando eu me divorciei e eu me vi ali com ela, entendendo a responsabilidade que eu tinha, eu queria fazer tudo diferente do que eu tive, entende? E não é sobre a mãe que a minha mãe foi. Sim. Ela foi exatamente tudo que ela podia ser dentro das possibilidades. Mas era sobre o que eu podia melhorar, o que eu podia fazer ali, sabe? É muito louco, né? Quando a gente dá a luz, é lindo falar dá a luz, porque é uma luz para a nossa vida, em diversos momentos, né? E a Má é isso, ela é essa luz na minha vida. Só pra quem tá... Eu amo que até dói, Luciano. É difícil falar de filha, pra quem tá assistindo a gente aqui, que não conhece a Má, saber que ela é uma potência jovem da ONU, sim, que ela viaja ao mundo lutando aí como jovem embaixadora da ONU para transformar o mundo contra as mudanças climáticas ou para adaptação das cidades nas mudanças climáticas. Então, ela realmente é uma menina gigante, assim, que trabalha numa área muito próxima da minha. A gente se encontra de vez em quando aí nessa questão climática e falando dos assuntos, e ela também é inspiração para nós lá. Então estendo aqui o parabéns da Joyce. Parabéns, Simone. Eu não sei se vocês imaginam, mas nós já passamos de 1 hora aqui. Ah, tá. Eu comecei. Eu falando a beça e já comecei. E agora? Não, tem um monte de coisa pra perguntar. Não, mas nós podemos continuar. Vai, Joyce, vamos fazer mais pergunta aqui. Mas só pra falar que a gente tá com uma conversa boa, porque quando passa rápido assim... É verdade, a gente nem sente. Eu vou ter que editar. Lógico, uma boa apresentadora. Eu já vou editar a coisa pra facilitar. Irmã, você já tinha que ter dito assim, ó. Simone, aqui, ó. 1 minuto pra responder. Não, mas eu não queria isso. Não, mas a gente não pode perder nada. Queria te ouvir. Não, tem que deixar os cortes. Tem um monte de corte aí já. Simone, o que eu quero saber do futuro, então? Tem muita coisa realizada até aqui. Muita entrega, como você diz, mas muito planejamento, né? Você é uma mulher disciplinada. Eu ia te perguntar aqui, mas as suas respostas já me mostraram. Você tem essa disciplina, né? Dentro de você, vou fazer. Você já falou isso lá em casa. Você já falou isso lá em casa. Você é disciplinada. E esse é um outro exemplo, assim. Nada vem fácil, né? E se a gente não se prepara, às vezes a gente perde o momento da conquista, inclusive. Né? Exato. O que você
tem de planejamento daqui para os próximos anos? Olha, irmã, é sempre muita coisa. Eu acho que, como eu disse, os sonhos conduz. No carnaval, se levantar o caneco, imagina, dos 30 anos. A gente tá falando aí, né? Quase, hein? Você trabalhou naquele ano. Sim, mas foi por um critério de desempate. Quase. Eu falei, a Simone se dedicou, a gente sabe, você chamou a gente pra estar junto lá. Ai, eu sou tão grata. Nossa, foi quase, hein, Simone? Muito. Não, mas foi lindo. E assim, esse ano a gente fala que a vida é um sonho pintado em aquarela. E a gente segue pintando, né? Todo dia. Essa música baseado na música do Toquinho, mas também de uma grande inspiração que foi o Jorginho, filho do nosso carnavalesco, que virou estrela. E a Dragões está falando de um tema sério, no caso, mas que vem com uma leveza, uma alegria, que é... E assim, no carnaval, o meu ideal é que a gente seja campeão. A comunidade está preparada para isso e eu para somar no que puder. Estou agora também como porta-voz do camarote do Bar Brahma. Opa! Conta pra nós! O camarote, eu tenho 25 anos de Rainha das Rainhas, porque foi em 2000, e o camarote do Bar Brahma fazendo 25 anos dentro do AMB. E é uma história que se confunde com a história do AMB, a do camarote, né? Que se confunde com a história do sambista, porque aquilo ali começou muito na raça. Eu falo ali com o Álvaro, ele criou aquilo, imagina, foi convidado e montou um camarotinho, e é sobre isso, né? E hoje é essa grande potência. E a gente vai mostrar não só o que acontece ali dentro do camarote, como a gente é tratado como majestade, porque aquele camarotinho são peças maravilhosas. Exato, mas a gente vai também levar ainda mais o sambista para dentro. Muito legal. As interações, elas serão reveladas de forma muito mais culturais. E é essa a ideia. Então, assim, é um novo projeto que eu estou apaixonada e que a gente vai poder acompanhar durante o ano. Eu quero vocês por perto. Mais uma versão do carnaval, né? É isso. E tá sendo já maravilhoso. De resto, eu tô sempre preparada para as felizes surpresas da vida. Com relação à empreendedora, aí, minha amiga, é muita coisa saindo do forno, porque eu tô naquela energia, sabe? De produção. Então tem 2 marcas já saindo para logo pós o carnaval, que é muito legal. E, assim, roupa. Já tinha... Roupa. Mas é num diferencial grande... Que vai chegar presente na casa de vocês breve. Opa, vem aqui falar depois que lançar. Sim, ou no pré-lançamento. Eu acho que você vai gostar. Vamos lançar aqui, hein? Vamos fazer. Aí pra falar só do negócio. Isso é bem legal. Porque assim, é uma veia pra mim muito forte. Eu circulo, aprendo e põe em prática. Porque não é só sobre... É sobre pôr em prática. Sobre adquirir, é sobre praticar, né? Eu risquei uma pergunta aqui só. Tem um monte de pergunta pra fazer ainda. Vai ter que voltar. Sabe o que eu quero, irmã? Infelizmente. O que eu espero da vida é que os meus netos nasçam herdeiros. Nós não estamos acostumados com isso. Opa, gostei, Sim. hein? Entende? Você quer neto herdeiro. Exatamente isso. Falando assim, foi minha avó. E é isso que essa mulher aqui faz. Boa. Entende? Gostei. Implanto isso nela, potencializo e ela segue, mas no que eu puder fazer, tô nativa, firme e forte. Opa. Mais do que nunca. E eu gosto de empreender fazendo outros ganharem, gosto de fazer, porque a ideia é essa, né? Circular. É circular. O dinheiro foi feito para isso, não é para ficar parado. E para render. Porque gastar a gente sabe bem, né? A gente sabe como quer ganhar também. A gente não falou aqui sobre reality show, não falou sobre a Fazenda. Se você quiser falar, a gente fala, mas isso não é o que me interessa mais agora, mas tem um assunto que me interessa muito e que eu acho que faz total sentido a gente falar aqui, que é algo que eu sei que também te emociona, eu já te vi muito emocionada fazendo esse trabalho, que é o trabalho como filantropa. Que é, assim, você fez muita coisa com o Bruno Covas, com
finado prefeito Bruno Covas. Eu sei que tem um trabalho ainda que todo ano você faz, todo ano que a gente vê você postando, você colocando nas redes sociais, mas que você é muito próxima disso. Eu queria saber qual é o significado, essa dedicação, as crianças, sabe? Tem muita coisa que você faz ali que é doação mesmo, e a gente vê. E a gente sabe só uma vírgula de tudo que você faz em relação a isso. E eu acho que é importante as pessoas aqui, os empresários que estão aqui, né, que é o nosso público, entenderem esse lado e como eles podem ajudar também, nesse lado da... E como podem, né? Podem muito. E eu acho que cada um de nós pode. Eu venho muito a partir da minha história, das minhas necessidades. Eu acredito realmente que a criança precisa ser amparada. Já fiz muito trabalho em casa de idosos e tudo mais. Eu acho que onde me chamarem eu puder, eu dou um jeitinho. E muitas vezes eu tirei do meu bolso, muitas vezes eu acreditava que não era para divulgar. E depois eu fui entendendo, Luciano, que assim, tanta coisa ruim que propaga. A gente tem que aprender a propagar as coisas boas para que inspire outras pessoas e que para outras pessoas se juntem a isso, ao propósito. Sem dúvida. Fortaleçam de alguma forma. Entende? É isso. Então, assim, eu tô lá, a madrinha do Bloco do Fico, que é um bloco que faz ação social o ano todo. Então, assim, a gente tem o Padre Chico, que são crianças cegas, que também a gente faz um trabalho. Instituições são muitas que fazem parte desse trabalho. A gente comemora no carnaval, mas durante todo o ano são muitas as necessidades que a gente corre atrás para poder ajudar. Antes disso, eu comecei educadora numa instituição kardecista que ajudava pessoas. E eu já fiz de tudo, desde o assistencialismo indireto, aí para a rua, porque eu acho que às vezes você cobrir alguém numa noite de frio pode salvar a vida dela. Sim. Né? Lógico que tem que ensinar a pescar? Tem. E aí é parte de um projeto que eu tenho na área da educação. Porque eu realmente acredito na educação como uma grande mudança. E eu não digo da educação formal como daquela história de Pedro Cabral que descobriu o Brasil. Não é sobre isso, não. É sobre ampliar horizontes. Tudo que envolve a educação. Exatamente. Né? É implantar no outro a ideia de investir, de aprender mais, de investir em si mesmo. É sempre primeiro no CPF, né? E isso precisa ensinar. Se preparar. E isso, a escola da gente hoje é muito precária. É muito precária. Eu falo porque eu vim de escola pública e é muito difícil. Já era, hoje em dia, então, é bem complicado. Mas eu tenho alguns projetos nessa área, para áreas mais carentes. E eu vou caminhando por muitos lugares. Mas eu entendo o seguinte, que é fundamental a gente fazer isso de acordo com a verdade do nosso coração. Eu não faço isso só pelo outro. Lembra do espelho? Porém, eu faço o que me faz feliz. Me faz feliz. Que bom. Entende? Lindo, sim. Eu gosto. Em algum momento, alguém me amparou. Os desafios vieram, mas em algum momento eu recebi ajuda. E ninguém faz nada sozinho. Ninguém constrói nada que vale a pena sozinho. Nada. Não é? O mais rico, o mais abastado, não consegue. Só não consegue. É porque não é sobre isso, né? Porque a gente é uno. Exatamente. E então eu só retribuo à vida a graça de viver. Então, se eu puder de alguma forma colaborar, e eu tenho me esforçado. A gente tá vendo, né? Muito. É uma máquina realizadora. É viver, né, Joyce? É isso. Eu digo que a gente fala muito dos desafios, então não uso tanto dificuldade. Eu tô aprendendo, eu tô num momento muito especial, que eu tô aprendendo a amar o processo. Sim. Eu realmente tô aprendendo a amar o processo. Muito bom! Muito bom! Jornada, Muito bom! gente. Pergunta, já estamos indo pro final. Né? Eu só tenho agradecimentos. Que alegria te receber. Que maravilha compartilhar mais do todo que você é, dessa grandeza, dessa generosidade, desse talento. Obrigada por estar sempre por perto, pela amizade. Eu amo sua vida. Te admiro demais, celebro cada uma das suas conquistas. Sei do que
você está falando, do que nós estamos falando. Exatamente. E o quanto que cada um desses passos, né, são importantes na nossa trajetória. Que a gente consiga se encontrar mais vezes pós-carnaval, sem essa correria. Por favor. Porque... A gente já tem um encontro marcado aí, né? Que já tá marcado há um tempão. Vamos lá pra Ilha Bela. Sim, é mesmo. A gente vai pra crianças, praia com as meninas. Exatamente. Só um ponto de meninas. Tá bom, não, tá tudo certo, tá tudo certo. E obrigada por estar aqui com a gente hoje. E olha, eu jornalista, você sabe como é que é, né? Tem milhões de perguntas, tem umas 75 perguntas aqui, que eu consegui fazer 5. Então a gente tem que marcar outras vezes pra gente conversar. Obrigada, adorei. Foi uma honra te receber. Tô muito, muito, muito feliz, de verdade. Que delícia. E você sabe que meio essa correria deu aquele... Uau! Dá uma relaxada, né? Bater um papo com quem a gente precisa falar, porque não tem essa oportunidade sempre. A gente gosta de Exato, é isso. Conversar é bom demais. Não é? Quando Exatamente. A troca, a gente fala. E se é ouvido e é entendido. Exatamente. Eu espero que quem está assistindo também tenha entendido aqui. Eu quero aqui aproveitar para agradecer Joyce Ribeiro, que vem fortalecer o nosso time aqui e já vem fortalecer, arrebentando, trazendo a amiga dela potente, que está arrebentando também. Obrigado por ter aceito o nosso convite, meu e do Getúlio, em nome de nós, que somos os sócios aqui, de todos os participantes do podcast Empreendedores da Liga. Obrigado, Joyce. E Simone. Um abraço pro Getúlio também, para todos os empreendedores. Parabéns. Simone, obrigado, porque a gente sabe da correria que é. A gente sabe que você teve que se esforçar, que se você não tivesse feito esforço, você não estava aqui hoje. Trocando no carro agora. Agradecer ao Luan também, que vocês não estão vendo, mas está aqui com a gente, Luan que veio incrível. dar o apoio aqui, que tá é um cara incrível. Retoque aqui, Simone, manda o seu recado, fica à vontade aqui, as redes sociais, fala da Brahma, o que a gente não tem falado aqui, por favor, gratidão. Isso que eu tenho para te dizer. Muito obrigado por estar aqui hoje. Muito obrigado por abrilhantar junto com a Joyce aqui o nosso podcast. Obrigado pela parceria de vocês. Que resvala em nós. Eu quero agradecer. Agradecer por esse momento. Eu tô exercitando muito isso, a gratidão sempre. E sou grata por absolutamente tudo que existe nessa vida. Absolutamente tudo. Porque tudo coopera para o meu bem, para o nosso bem. Então, espero que você receba daí essa energia positiva, que você tenha curtido, que você tenha tido um excelente carnaval, porque... Bom, agora vem o desfile das campeãs, né? Então, você aproveita. Espero que você esteja acompanhando aí. Então, tô no camarote do Bar Brahma, atualizando tudo. Se puder, vem, tá? Vem curtir com a gente. Enfim. O melhor para nós sempre. Até. Rede social. A rede social, @Simone Sampaio. A gente pode continuar trocando de lá. Boa, tá bom? Boa. Muito obrigado para você que esteve na audiência. Eu tô aqui encantado. Foi um episódio incrível, mais especial do que eu imaginei que seria. Extremamente especial, felizão. Obrigado pela sua audiência. Eu acho que a gente teve uma aula aqui de o que é empreender, do que é acreditar, do que é sonhar. Tudo se inicia pelos sonhos, que você possa sonhar muito e realizar ainda mais. Um grande beijo. Segunda-feira nós estamos aqui de volta, estamos te esperando. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.